Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar de atomística, aula número 7, diagrama de Linus Carl Pauling, o diagrama das diagonais. Linus Carl Pauling, que é um cara que ganhou 2 prêmios Nobel, um de Química pelo diagrama e outro Nobel da Paz por lutar contra a fome na África. Show de bola, né, esse cara? Esse merece os 5 absurdos, tá bom? Vamos ver se a gente faz os 5 absurdos de Linus Carl Pauling, esse cara importante aí, fantástico, né? Olha só, vamos lá o diagrama, então? Muito bem. Está inscrito no canal ainda? Se inscreve agora, ativa o sininho, dá um like e faça um comentário, que será muito bem-vindo neste canal. Tá bom? Vamos começar pensando lá no Bohr. O Bohr é um cara que disse que o átomo, 1913, hein, gente? O átomo, ele apresentava um núcleo e 7 camadas eletrônicas. Em cada uma dessas camadas caberia um número máximo de elétrons e a energia dessas camadas aumentava à medida que a camada se afastava do núcleo. Bom, mais energética então seria a 7ª camada e menos energética a primeira camada. Na primeira camada caberiam apenas 2 elétrons, na segunda 8 elétrons, na terceira 18, na quarta 32 e assim sucessivamente. Lembra dos números? 2, 18, 18, 32, 32, 18, 8. É importante, hein? Logo depois, estudando espectros atômicos, um cara chamado Sommerfeld descobriu que não existiam apenas esses 7 níveis energéticos e que existiam também subníveis energéticos. Então já não seriam mais apenas 7 energias possíveis para o elétron dentro de um átomo. Existiriam mais energias possíveis para o elétron. Olha só, ele descobriu que poderíamos ter até 4 subníveis energéticos em uma mesma camada, que seria o Sharp, o Principal, o Diffuse e o Fine. No Sharp, caberiam no máximo 2 elétrons. No Principal, caberiam 6 elétrons. No Diffuse, caberiam 10 elétrons e no Fine, 14 elétrons. E aí vem o Pauling, tentando organizar esse negócio aí. Tá? Primeiramente, o Pauling, além de tudo, queria organizar uma situação que era as discrepâncias energéticas que existiam nos elementos de transição da tabela periódica, em que alguns elétrons que eram mais externos tinham menos energias que elétrons mais internos. E isso, pela ideia de Bohr, não poderia. Se ele é mais externo, ele tem que ter mais energia, ou não é? Pois é, ele vai resolver isso aí com o diagrama de Pauling, mas vamos montar o diagrama para a gente entender como funciona isso aí. Olha só, na primeira camada, nós temos apenas 2 elétrons, né? E o subnível Sharp também comporta 2 elétrons. Então, na primeira camada, só podemos ter o subnível Sharp. E aí, o Pauling coloca 2 elétrons no Sharp, então a primeira camada só tem o subnível S com 2 elétrons. Que isso está aparecendo ali, né? Não é potência, tá? Aquele 2 que apareceu ali é 2 elétrons. Tá certo? Na segunda camada cabem 8 elétrons e pela primeira vez aparece o subnível Principal. Então, nós vamos ter aí, ó, 2 elétrons no subnível S e 6 elétrons no Principal, fechando os 8 elétrons da segunda camada. Na terceira camada, pela primeira vez, aparece o subnível Diffuse, com 10 elétrons. 10 mais 6, 16, mais 2 dá 18. Somar todos os elétrons, né, que estão dispostos ali, dá o máximo de elétrons nessa camada. Na quarta camada, pela primeira vez, aparece o subnível Fine. Então, lá com 14 elétrons. Então, 14 no F, 10 do D, 24, 6 do P, vai dar 30, com 2 do S, 32, fechou. Bom, a próxima camada, que é a quinta, repete a camada anterior, camada 4, né? A sexta camada repete a terceira, que são 18 elétrons também, né? Então tem S, P e D, né? 10 mais 6 mais 2, tá? Dá os 18. E a última camada, ela repete a segunda camada, são 8 elétrons, então deve ter o S e o P. Então, o S com 2 elétrons e o P com 6 elétrons. A pergunta que fica é a seguinte: o S da primeira camada e o S da segunda camada, eles são iguais somente em formato. Porém, em energia e tamanho, eles são diferentes. Eles têm formato esférico, mas o 1S é uma esfera menor, o 2S é uma esfera um pouquinho maior. O elétron que está no 2S tem mais energia que o elétron que está no 1S. E assim, isso vai acontecer com todos eles. Então, nós temos 7 possíveis orbitais S, todos têm o mesmo formato, mas todos têm energias diferentes e tamanhos diferentes. O mesmo acontece com o subnível P. Também o mesmo acontece com o subnível D. Né? Mesmo formato, porém energias diferentes. E aí, gente, os que estão mais para fora têm mais energia. Tá? O subnível 4D tem mais energia que o 3D, o 5D tem mais energia que o 4D, o 6D tem mais energia que o 5D.
Bom, você está vendo que o problema aí muitas vezes é a energia, né? O F só tem na quarta e na quinta camada. Então tem o 4F e o 5F. O problema estava aí, né? Como a gente estava lendo isso. Porque a gente lia segundo o que o Bohr dizia. A cada camada nós temos mais elétrons que estão com mais energia. E não explicava aquela situação de alguns átomos terem elétrons que são mais externos, mas que têm elétrons de menor energia que mais internos. E aí, como é que fica isso? Bom, o Pauling vai dar o toque final. Cerejinha do bolo. Esse diagrama não deve ser lido por linha. Ele deve ser lido na diagonal. E ele apresenta uma ordem crescente de energia. Isso é importante, gente. Ó, deixa eu sublinhar lá, porque nesse diagrama os subníveis eles são colocados em ordem crescente de energia nas diagonais. Ou seja, o subnível 1S é aquele que tem a menor energia e o 7P é o que tem a maior energia. Tá? Então isso vai crescendo à medida que eu vou descendo diagonalmente. É legal isso, né? A ideia dele é muito legal. O Doni, então, quer dizer que o subnível 2S tem mais energia que o 1S, é isso? Exatamente. Ó. Eu vou seguir a sequência energética de alguns ali, começando pelo diagrama lá, tá? Deixa eu pegar uma corzinha aqui, um verdinho. Tá? Olha só. O 1S2 tem menos energia que o 2S2. O 2S2 tem menos energia que o 2P6. O 2P6 tem menos energia que o 3S2. O 3S2 tem menos energia que o 4P6. Desculpe, o 3P6. Tá? O 3P6 tem menos energia que o 4S2. E o 4S2 tem menos energia que o 3D10. Opa, para aí que nós vamos ter que analisar esse negócio. Como é que é o negócio? O 4S2. Mas, Doni, 4S2 não tem elétrons da quarta camada? E eles têm menos energia que elétrons da terceira camada? Exatamente. Foi aí que o Pauling descobre essa discrepância total aí que existia, tá? Então, realmente acontece isso. Algumas situações têm subníveis que são mais externos, mas que têm menos energia que subníveis que estão mais internos. Então, se um elétron do S desse um salto quântico, ele poderia pular para um D, para um 3D, ele poderia pular teoricamente para trás. E isso explica uma série de fatores interessantes sobre os elementos de transição, aqueles do meio da tabela e aqueles que estão embaixo lá na tabela, né? Aquele grupinho que fica meio isolado, que a gente trabalha muito pouco. Tá certo? Legal. Por esse motivo ele ganhou o prêmio Nobel de Química. Agora, olha só. Eu botei o elemento Scandi para a gente tirar uma distribuição eletrônica ali, para a gente analisar umas coisas interessantes sobre esses elementos aí que são os de transição. O Scandi é de transição, já peguei de propósito, tá? Olha só, eu tenho que distribuir 21 elétrons, é isso? É, você tem que distribuir 21 elétrons. Primeiros elétrons que a gente vai colocar é os de menor energia, né? Então, são 2 elétrons que são 1s2. O que é o 1, professor? O 1 aqui é a camada que ele está, tá? Sempre a númerozão grande que vem na frente é a camada. O S é o subnível energético. Tá? E aquilo não é potência, aquele 2 em cima. Aquilo ali é o número de elétrons, tá, gente? Viu só? Bom, eu vou fazer a distribuição aí. Depois do 1s2, vem o 2s2, correto? Lá no diagrama de Pauling, tá? Bom, já andei 4 elétrons aí. 1s2 mais 2s2, 4 elétrons. Mas eu tenho que andar 21, tenho que andar 21. Tá? Depois do 2s2 vem o 2p6, certo? Vem o 2p6. Depois do 2p6 vem o 3s2. Eu andei quantos elétrons já? Deixa eu contar. 2 mais 2, 4, mais 6 deu 10, mais 2 deu 12. Bem, estou longe dos 21 aí. Tá? Depois eu posso andar o 3p6, não é isso? Já vai dar 18 aí, tá, gente? Depois eu vou andar o 4s2. Eu vou colocar em azulzinho o 4s2, tá? 4s2. E depois do 4s2, e agora, professor, já deu 20 aí. Tem só mais um para colocar. Eu posso colocar 3d10? Não, não posso. Eu vou colocar 3d, sim, 3d, mas 1. 3D1. Bom, veja, aqui ó, que eu coloquei em laranjinha, estão os elétrons, está o elétron mais energético. Esse aqui é o subnível mais energético. Mas veja bem, ó, ele não é o mais externo. O mais externo é o 4s. Olha que legal, tá? Então, o mais externo é o 4s. Por quê? Porque é 4. Tá? 4 quer dizer que ele é da quarta camada. E o 3D
é 3, então é da terceira camada. Mas ele é o que aparece por último, né, professor? Quem aparece por último na distribuição eletrônica é aquele que tem maior energia. No caso aí, o 3D1 é ali que eu tenho o subnível de maior energia. E o 4S seria o mais externo, mas o mais externo ele não está aparecendo por último, porque ele não tem os elétrons mais energéticos. Tá bom? Muito bem. Uma pergunta que sempre me fazem. Quem é mais importante para a química, professor? O mais externo ou o mais energético? O mais externo, porque é ali que estão os elétrons químicos de compartilhamento, etc. Mas o elétron mais energético também tem a sua importância, tá bom? Ó, lá na Amazon está meu livrinho. Quem quiser curtir, quem quiser dar uma força pro prof, tá? O livrinho tá bem em conta lá, ó. Vai na Amazon e dá uma olhadinha nesse livro. Compre esse livro, tá bom? Um grande abraço e a gente se encontra, tá bom? Até nosso próximo encontro. Mas se chegou até aqui, ó, já faça um comentário, tá bom? Tchau, até!